Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha edificar, ok? Então, como eu havia prometido, hoje nós vamos fazer a oitava parte sobre o estudo das duas casas, né? Eu fiz a sétima parte, que é muito importante que você veja, talvez ela seja dos vídeos que eu fiz sobre as duas casas, talvez ela seja a parte um pouquinho mais difícil, porque eu trato de contextos históricos, né? Seria interessante que você analisasse as partes anteriores, desde a primeira até a sétima, né? Então, hoje nós vamos ter a oitava parte. Eu estou testando esse formato novo de, né, que eu posso controlar a tela, né? Então, vamos analisar aqui os tópicos para a gente conseguir compreender, amém? Então, o que nós vimos no vídeo passado? Nós vimos no vídeo passado o contexto da divisão. Nós vimos a questão de Roboão e Jeroboão, que por causa da transgressão de Salomão, a gente vê que no reinado de Roboão, o reino vai ser dividido com o profeta Aías, e Deus vai dar 10 tribos para Roboão, né? Ou melhor, para Jeroboão, né? Eu me confundo, mas Jeroboão que era justamente um efraimita, e duas tribos, né? As que sobraram, elas vão ficar sobre o comando de Roboão. Então, vamos analisar um pouco essas coisas, amém? Então hoje nós vamos entender um pouco desse contexto, o que Deus ele quis ensinar com essa divisão, o que Deus ele quis nos mostrar. Vamos atentar lá para os primeiros vídeos que nós vimos. Deus ele utiliza a expressão profética em Efraim, né? Que Efraim seria o que? Uma multidão de povos. Efraim seria uma multidão de povos. Então Deus, né, mostra lá no contexto de Gênesis 48 ou 49, acho que 48, que eu sempre me confundo. Você vê que ele diz assim que Manassés seria uma nação, mas Efraim seria uma multidão de nações. Então veja como ele está colocando essa expressão multidão de nações sobre o termo Efraim. Então o termo Efraim ele está nos mostrando essa questão de multidão de nações, ok? Então vamos começar a tentar aqui para alguns textos, tá? Eu vou colocar a tela aqui. Então, a gente viu esse PDF aqui, tá? Eu já coloquei, se você for lá no site, né, no site do canal, já existe um PDF lá desse tema. Não é um PDF, é um documento em Word mesmo. Por que eu fiz um Word? Para que se tivesse alguma correção, eu mesmo ia fazer e a pessoa poder fazer o download e acrescentar coisas no texto. Então aqui quando eu fui gravar eu fiz alguns acréscimos de algumas coisas que eu não tinha visto, né? Então o que eu vou fazer? Você já pode baixar lá se você for lá. Mas eu vou estar colocando esse daqui depois, vou estar substituindo o que tem lá por esse, mas é praticamente a mesma coisa, com um ou dois versos a mais, tá? Então, eu já coloquei no site a apostila, já coloquei como se fosse uma apostila de 4, 5 páginas, já está da primeira, segunda, terceira, quarta, sétima e oitava parte, tá? Vou colocar do restante das partes ainda. Então, vai dizer assim, implicações sobre o termo casa de Israel e casa de Judá. Quando o povo saiu do Egito, não havia o que? Divisão. Então, quando o povo sai da terra do Egito, né? Quando o povo sai lá da terra do Egito, você vê que não existia essa divisão entre casa de Israel e casa de Judá. Mas existia apenas que Deus chamava o povo de Israel de casa de Israel. Não havia divisão entre casa de Judá e casa de Israel. Essa expressão de casa de Judá e casa de Israel, ela passou a aparecer depois da divisão. É claro que a expressão casa de Judá ela pode ser utilizada para a tribo de Judá, né? Porque a expressão casa ela significa também família, significa uma família. Quando Deus fala muitas vezes da expressão casa, ele está utilizando família. Então é como se Deus estivesse utilizando a família de Judá, né? Mais ou menos isso. Não vou tratar disso. Então não havia essa divisão nesse tipo de coisa. Então quando você vê que o povo era chamado de casa de Israel, né? Você vê que Deus ele tinha intenção de falar com todas as 12 tribos. Então tirei alguns exemplos na lei aqui que vão dizer. No tempo, né, que o povo saiu lá para pegar o maná, está em Êxodo 16, do verso 28 a 31, vai dizer assim. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está e ninguém saia do seu lugar. No sétimo dia, assim descansou o povo. Olha só, descansou o povo no sétimo dia.
Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, e era como semente de coentro, branco de sabor, como bolo de mel. Né? Então você está vendo que aqui o povo, ou seja, a casa de Israel, nomeou o quê? O maná, ou melhor, nomeou esse pão que descia do céu de maná. Não foi necessariamente só a casa de Israel no sentido das 10 tribos, mas foi o povo que nomeou esse pão que descia do céu de maná, né? Se eu não me engano, significa o que é isto, né? Então o povo ficou maravilhado. O que significa isso? É que porque era semelhante à semente de coentro e branco com sabor de bolo de mel. Então o povo todo renomia dessa forma, amém? Vai dizer também em Êxodo 19, do verso 2 a 4, o povo vai ser chamado de casa de Jacó. Vai dizer assim, Êxodo 19, 2 a 4. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor, o Senhor, chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que vos fiz aos egípcios, ou melhor, o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Né? Então aqui você vê a casa de Jacó, a expressão, vamos marcar aqui casa de Jacó. E chamou e disse, assim falarás à casa de Jacó. Então você vê que quando Moisés chama o povo lá no Monte Sinai, a gente vê que ele chama as 12 tribos, né? Ele não está chamando só uma tribo ou outra, mas ele chama o que? As 12 tribos. Então, nesse contexto, você vê que casa de Jacó e casa de Israel trata-se da mesma coisa. Essa expressão casa de Jacó e casa de Israel, elas vão tratar exatamente da mesma coisa, mas Deus no momento chama de casa de Jacó e outro momento de casa de Israel. Né? Porque não havia essa divisão. Então é como se fosse a família de Jacó ou família de Israel, que fazem parte, o que? Essas 12 tribos, ou seja, são os 12 filhos de Jacó. Eu poderia utilizar esses exemplos, além desses exemplos, eu poderia utilizar outros exemplos. Mas o que você tem que entender é que na lei, antes de haver essa divisão das duas casas, não havia o que? Não existia a expressão, a divisão, né? Então, quando houve essa divisão da casa de Judá para a casa de Israel, então a expressão casa de Israel ela foi utilizada para se referir às 10 tribos. Né? Porque, ou seja, Deus ele estava indignado com as tribos, com as 12 tribos, mas ele utilizou a casa de Judá apenas para que houvesse uma luz, para que o Messias se manifestasse. Porque se isso não fosse acontecer, ele teria mandado todas as 12 tribos. Então, ele permaneceu com a casa de Judá para que houvesse uma tribo por onde o Messias se manifestaria, que era Judá. E as outras foi considerado como Israel, e esse Israel é que agora vai ser lançado nas nações. Então, por isso que você vê esse detalhe, tá bom? Os irmãos vão ver aqui, eu fiz um corte no vídeo porque eu botei um texto errado. Então os irmãos vão ver aqui que está diferente do que estava antes, né? Infelizmente coloquei um texto errado, apaguei ele aqui. Depois a gente vai corrigir lá no outro PDF, no outro documento. Ok? Mas então eu acho que ficou fácil de entender isso. E além dessa expressão casa de Israel, nós temos que entender o seguinte, que nós temos dois reinos, tá? Nós vamos ver aqui primeiro Israel no tempo de Saul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, era um reino unificado de 12 tribos e era chamado de casa de Israel. Quando você vê a expressão casa de Judá algumas vezes antes disso, é porque Deus está se tratando para Judá ou para os moradores que habitavam na região de Judá também. Também tem essa expressão, tá? E também existe essa expressão. Mas a gente tem que entender que quando houve essa divisão, né? Quando houve essa divisão, nós vamos ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul passou a ser o quê? Passou a ser o reino de Judá. E o reino do norte passou a ser o reino, né, das outras tribos. Passou a ser o reino daquelas 10 tribos lá. Que a gente viu que se dividiram quando vê lá naquele contexto. Que diz assim que Israel foi-se das suas tendas, né, e Samaria passou a ser a capital. Então Samaria ela vai ser a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul. A gente tem que entender que o que vai acontecer é que alguns levitas, né, eles, por não aceitarem a adoração imposta por Jeroboão,
ou melhor, por Jeroboão, perdão, eles vão voltar para Jerusalém para continuar adorando a Deus. E também alguns, né, você vai ver que o povo da tribo dos Benjamins, né, benjamitas, eles vão se unir com Judá. Mas isso não quer dizer que outras pessoas daquelas tribos que foram para o Reino do Norte, né, não tenham voltado, porque a gente vai ver que o Reino do Norte ele vai virar todo debaixo de idolatria, vai ser instituído sacerdotes pagãos, uma série de coisas. E algumas pessoas, por serem tementes a Deus, elas vão voltar e vão ficar em Jerusalém. Por isso que nós vamos ver que algumas pessoas lá, no Novo Testamento, por exemplo, a gente vai ver que existia uma profetisa, se eu não me engano, que ela era da tribo de Asser, né? E ela habitava nessa parte que fala da casa de Judá. Então, algumas pessoas que eram tementes a Deus, elas voltaram para o território da casa de Judá. Mas pelo fato de serem poucas pessoas, né, não dava para se considerar necessariamente uma tribo. Mas Deus quis caracterizar o total das tribos, né, a plenitude dessas tribos naquele reino que foi para o norte, ok? Então, ainda que houvesse alguns elementos ali, poucas pessoas, Deus quis caracterizar o reino do norte como o restante das tribos, tá? E Deus, ele vai chamar essas tribos de Efraim. Então, a casa do norte, ela vai ser chamada de casa de Israel, né? Ela vai ser chamada de casa de Israel, vai ser chamado de reino de Israel e vai ser chamado de Efraim, tá? Mas a casa de Jacó geralmente vai ser utilizada para as 12 tribos, mesmo depois da divisão. Então, a expressão Efraim, que significa frutífero, como nós vimos lá, tá? Nós vamos ver aqui pelo próprio dicionário, vai ser dito assim, ó. Você pode ver no dicionário Strong, tá? Eu não quero utilizar aqui o significado necessariamente agora, nós já vimos nos outros vídeos, aconselho que você veja. Né? Efraim, duplo monte de cinzas, eu serei duplamente frutífero. Então, é um significado que tem. Segundo o filho de José, e abençoado por ele tendo a preferência sobre o primogênito Manassés. Olha o que o dicionário Strong fala. A tribo de Efraim, território montanhoso de Efraim, e algumas vezes usado para nomear o reino do norte, principalmente no livro de Oséias e no livro de Isaías. Então, muitas vezes você vai ver Deus ele falando contra Efraim, porque Efraim isso, porque Efraim isso, Efraim é um bolo que não foi virado, né? Você vai ver que necessariamente ele não está tratando da tribo, ele não está tratando necessariamente da tribo, tá? Mas ele está tratando do que? Do reino do norte. Então Deus, quando contendia contra Efraim, ele contendia contra esse reino do norte aqui, né? Porque você vê que Deus estava repreendendo aquele povo que estava debaixo de idolatria. Então, pelo povo estar debaixo de idolatria, Deus utiliza essa expressão Efraim para mostrar aquele povo que estava debaixo de idolatria. E por que ele utiliza a expressão Efraim? Porque você vê que Roboão, né? Ou melhor, Jeroboão, viu como eu me confundo, né? Por causa dessa expressão Boão, né? A gente se confunde. Então, você vê que Roboão, por ele ser um efraimita, servo de Salomão, ele ficou sobre o comando, né? Ele ficou sobre o comando, a tribo do norte ficou sobre o comando de um efraimita, então por isso Deus passa a chamar o reino do norte de Efraim, porque tinha sobre a cabeça um efraimita. Da mesma forma também o reino de Judá é chamado de reino de Judá, de casa de Judá, porque sempre é o que? Descendentes de Davi, que é segundo a tribo de Judá. Então por isso você tem casa de Judá e casa de Israel, ou melhor, casa de Efraim, ou reino de Efraim, Efraim como você achar melhor, né? Porque ele vai ser comandado por um efraimita. E o interessante é que você tem que entender isso, que Deus colocou um efraimita e passou a chamar o reino de norte de Efraim, para que você linkasse lá com aquela expressão que nós vimos no começo, que fala que Efraim, né, seria uma multidão de nações, se tornaria o quê? A plenitude das nações. Então Deus está colocando o nome Efraim, né? Ele está colocando esse termo Efraim sobre as 10 tribos para cumprir uma promessa que nós vamos ver lá mais para frente nos próximos vídeos, tá bom? Então, memorize isso na sua mente. Agora o reino do norte passou a ser chamado de Efraim. E eu vou mostrar mais algumas fontes aqui, tá? Algumas fontes de entendimento das pessoas, tá? Vai dizer assim, pessoas que nem conhecem essa doutrina das duas casas vão confirmar. Eu peguei aqui referência aos moradores de Efraim. Eu esqueci de botar um mapa aqui, tá? Talvez eu coloque depois, mas agora eu não vou fazer isso. A expressão Efraim também era referente aos moradores
de Efraim. Então aquelas pessoas que moravam na região de Efraim, elas passavam a ser o quê? Chamados de efraimitas também, né? Mas enfim, diz aqui, eu fiz uma consulta no JW Online, ou seja, aquela biblioteca dos testemunhos de Jeová, apenas para consulta mesmo. O que eles vão falar assim? A tribo dominante do reino setentrional, desde o tempo em que o reino foi dividido, durante o reino de Jeroboão, ou seja, Efraim. Efraim, como a tribo mais destacada e influente do reino setentrional, fez um nome ruim para si. O primeiro rei, o efraimita Jeroboão, estabeleceu a adoração do bezerro de Dan, em Betel. Este mergulhou na idolatria e nunca se inverteu. Como a tribo dominante do reino setentrional, Efraim veio a representar o inteiro reino das 10 tribos, né? Ele dá mais uma referência que você vai poder pegar depois no papel. Por consequente, os profetas Osé e Isaías dirigiram suas fortes denúncias contra Efraim, ou seja, contra o reino. Oséias condenou Efraim por se misturar com as nações e aprendendo as obras delas e servindo a seus ídolos. Comparou Efraim, né, com um bolo redondo que não foi virado, assado ou mesmo queimado, parte para baixo, mas não assado a parte de cima. Então, né, ele vai falar aqui uma série de coisas que não vem ao caso aqui agora. O que eu quis mostrar é que os próprios testemunhos de Jeová, né, eles conferem com as coisas que eu estou dizendo nessa sua enciclopédia, né, dizendo que o reino das 10 tribos passou a ser representado por Efraim. E também tirei da enciclopédia judaica, né, judeus que não creem, mas que fizeram uma enciclopédia em inglês, que eu fiz uma tradução pelo Google mesmo, né, não sou expert em inglês, mas eu fiz uma própria tradução pelo Google para você ver que confirma isso, tá? Não vou ler todo o texto, vou ler um pedaço. Aqui diz na Jewish Encyclopedia, né? No artigo 5793, Efraim. Você pode consultar depois, tá? Diz assim, daí em diante, a história de Efraim se fundiu com o reino do norte, no qual permaneceu o fator dominante, de modo que, especialmente no discurso figurativo, seu nome passou a ser usado para o estado das 10 tribos, né? Aqui eu acho que a palavra que eu traduzi do Google Tradutor mesmo, acho que o significado mais correto aqui era a região, ou seja, o lugar, ou talvez o reino das 10 tribos. Então você vê que a mesma enciclopédia judaica, ela confirma isso para você. Eu não vou ler, tá? Os restantes textos, você pode baixar isso depois com calma, mas eu só quis mostrar esse detalhe, né? Então você pode ver que esses textos confirmam para nós que essas 10 tribos passaram a ser chamados de Efraim, né? Para quê? Para que Deus pudesse utilizar esse termo profético que nós vimos lá no começo de Efraim para se referir a essas 10 tribos. E a gente vai ver que esse desenrolar dessas coisas, ela vai acrescentar muitas coisas para nós que vão aparecer lá no Novo Testamento e que às vezes as pessoas não enxergam. E nós vamos entender que vai acontecer um detalhe, né? Nós vamos ver que a casa de Israel ela vai ser jogada nas nações, né? A casa de Israel, ou seja, Judá, e Benjamim e alguns restantes das outras tribos, junto com os levitas, eles vão permanecer como a casa de Judá, mas essa grande maioria, essa massa da casa de Israel vai ser jogada nas nações, né? Então esse pedaço que ficou em Jerusalém vai ser chamado de casa de Judá. Portanto, lá no Novo Testamento, toda vez que você vê a expressão judeus, ela significa casa de Judá, entende? Ela significa necessariamente a casa de Judá, aqueles que habitam no território de Judá, ou aqueles que fazem parte, geralmente da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, que alguns levitas voltam, e da tribo de Judá e Benjamim, né? Acho que eu falei. Isso você tem que ter em mente, tá? Então os outros restantes que ficaram, eles não caracterizam necessariamente uma tribo em si, porque foram muito poucos elementos que permaneceram. Então vai acontecer uma coisa depois, que a gente viu no outro vídeo, mas eu vou complementar o estudo. Diz assim, a casa de Israel foi jogada nas nações. O rei da Síria, né? Vou dar aqui um espacinho para ficar mais bonito, levou Israel cativo. Vamos puxar aqui um pouquinho para dar mais espaço, né? Estamos na página 2. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias e reinou sobre Israel. Olha só. Então eu vou marcar aqui a expressão Israel, né? E a expressão rei de Judá. Por quê? Porque aqui você está vendo os dois reinos. O reino de Judá, vamos dar aqui um espaço, né? Vamos colocar aqui reino Judá, tá? E aqui a gente vai ver
reino de Israel. Olha lá. Reino de Israel ou Efraim. Né? Vamos colocar aqui Efraim, tá? Assim, reinou sobre Israel. Então, nós vemos que Acaz reinava sobre Judá e Oséias reinava sobre Israel. Então, essa expressão Oséias aqui, irmão, ela não está para bonito, tá? Eu vou deixar em itálico. Nós vamos ver que existe um livro chamado Oséias, né? Nós vamos ver que existe um livro chamado Oséias, e esse livro justamente vai tratar dessa questão das duas casas, principalmente de Efraim. Deus está utilizando a expressão Oséias junto com o rei da Síria levar cativo a casa de Israel, porque Deus estava mostrando a expressão salvação aqui, porque Oséias significa salvação, né? Salvação. Ih, acho que eu escrevi errado. Burro, né? O que eu escrevi errado aqui? Salvação aqui. Ó. Salvação. Então Deus estava revelando o plano de salvação aqui, tá? Que nós vamos ver mais pra frente. Então Oséias vem de Oxé, que vai dar origem à palavra Yoshua, que vem de Yeshua. Então isso tem ligação com essas coisas. Deus estava mostrando nesse nome a salvação para os gentios, que nós vamos entender mais pra frente. Filho de Elá. E reinou sobre Israel, reino de Efraim, em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Né? Então, você vê que o rei da Síria, né? Você vê que ele vai tomar Israel aqui, a casa de Israel. E esse rei, Oséias, passou a ser seu servo, né? Então, nesse contexto, você vai ver que as 10 tribos, essas 10 tribos passaram que elas foram levadas para as nações, né? Elas foram levadas para as nações, e quando elas foram levadas para as nações, nós vamos ver que esse rei, né? Nós vamos ver que esse rei e o rei da Síria, eles vão trazer o povo das nações e vão colocar ali aonde habitavam as 10 tribos, e as 10 tribos vão ser levadas para várias nações. E quando elas são levadas para várias nações, essas 10 tribos, elas passam a se misturar com as nações, né? Elas passam a se unir e se misturar com as nações. Agora, para Deus, o que isso significa? Né? A gente vai entender que quando Deus envia essas 10 tribos para as nações, isso significa que esse povo, que eram as 10 tribos, deixou de ser povo de Deus, né? E passou a ser considerado como gentil. Então o povo que tinha aliança, ele deixou de estar em aliança com Deus e passou a ser um povo sem aliança. Então é como se fosse uma mulher desquitada por Deus. Então quando você se casa com uma mulher, né? Por exemplo, eu sou esposo da Jane. Então eu casei com a Jane, mas se eu dou a carta de divórcio para a Jane, ela passa a não estar mais em aliança comigo. Exatamente isso que vai acontecer aqui. E nós vamos ver que o profeta Jeremias, ele vai dizer assim sobre a casa de Israel, né? Isso está em Jeremias 3, verso 8 e 9. Infelizmente eu esqueci de botar o texto aqui que mostrava exatamente isso que eu falei agora. Coloquei uma parte e esqueci da outra, tá? Eu não vou apagar o vídeo por causa disso, né? Não vou apagar o vídeo por causa disso, então não tem problema. E diz assim, deu carta de divórcio por causa da prostituição. Jeremias 3, 8 e 9. Diz assim, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, olha lá, eu despedi a pérfida a Israel e lhe dei o que? Carta de divórcio. Olha lá. E vi que a falsa Judá, olha só, a falsa Judá, né? Então você vê Israel recebeu carta de divórcio. Sua irmã, então você vê que tem a Judá e tem Israel, sua irmã, né? Não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. A diferença é que Deus deu carta de divórcio para Israel. Mas mesmo a falsa Judá, adulterando com Deus, não recebeu a carta de divórcio. Então quem recebeu a carta de divórcio foi a casa de Israel, mas a casa de Judá não, né? Então, esse mandar para as nações significa justamente isso, a carta de divórcio. Porque Deus tem aliança com aquele povo. Deus ele tinha uma aliança com a casa de Israel.
E por causa desse adultério, constante adultério do povo, Deus o que ele faz? Ele manda esse rei da Síria, e esse rei da Síria vai levar esse povo para fora da terra de Israel e vai levar para cativeiro para todas as nações. Então esse povo passou a deixar de ser povo de Deus, né? Passou a não ser mais povo de Deus. E a gente vai ver que o profeta Oséias ele vai confirmar isso de algumas formas, tá? Dizer assim, como é que Deus confirma essa carta de divórcio, né? Carta de divórcio, cessar das festas sem alianças. Preste atenção, Oséias 2, verso 9 ao verso 11. Portanto, né, tornar-me-ei e reter a seu tempo meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei, né, as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. Por que ele está falando aqui? Deixa eu marcar aqui essa expressão aqui. Suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, tá? Porque a sua vergonha aos olhos dos seus amantes. Porque vai descobrir o seu pecado. Quando você descobre a vergonha, significa descobrir o seu pecado. E os amantes da casa de Israel eram justamente quem? Eram as nações que estavam em voltas, onde eles adoravam seus deuses, adoravam as estátuas, as coisas que essas nações faziam. Então agora Deus vai descobrir as suas vergonhas aos olhos desses amantes, né? E ninguém livrará da minha mão. Aí fala que farei cessar todo o seu gozo, suas festas, né? Tá aqui. Vou botar em itálico. Suas luas novas, seus sábados e suas solenidades. Por que Deus está utilizando essa expressão? Seu gozo, né? Seu gozo. Ó, suas festas de lua nova, seus sábados e suas solenidades. Porque você tem que entender que isso é aliança de Deus com o povo. Então, quando o povo entra em aliança com Deus, o povo tem que estar debaixo dessas coisas. Isso é como se fosse uma lei conjugal, tá? Eu fiz um vídeo ensinando sobre essa questão da lei de Deus ser uma aliança como se fosse um casamento. Então, quando o povo se casava com Deus, ele tinha a obrigação de estar debaixo de todas aquelas coisas, né? Ele tinha a obrigação de estar debaixo de todas essas festas. Então, isso é como se fosse uma aliança. Mas quando Deus fala que vai fazer cessar todo o seu gozo, as suas festas e lua nova, e seus sábados e todas as suas solenidades, representa justamente isso, Deus cessando a aliança com eles. Ou seja, Deus vai fazer cessar. Não são eles que vão parar com essas coisas, mas Deus está fazendo eles cessar. Ou seja, Deus não quer mais aliança com eles. Então, essa mulher chamada Casa de Israel, tipificada numa mulher, ela passou a deixar de ser esposa de Deus, né? E vai dizer mais assim também nos próximos textos. Em 2 Reis, a gente vai ver que Deus vai afastar Israel da sua presença, né? Acho que era o texto que eu tinha esquecido, eu coloquei aqui, tá? Deus rejeitou a Israel, mas permaneceu apenas com Judá. 2 Reis 17, 16, verso 18. Né? Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, a casa de Israel, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, né? Jeroboão fez isso no território de Dan. Fizeram poste-ídolo e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício e deram-se à prática de adivinhações e criaram agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. Né? E provocaram a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou de sua presença. Olha só, se indignou e afastou de sua presença. Peraí que esse mouse está aqui com problema, ele não está segurando seleção, né? Então aqui, coisa de tá com defeito, dá problema, né? Aí, ó, apertei uma vez, ele apertou duas. Né? E o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou de sua presença. O que significa? Mas aqui, né? Vamos marcar aqui. E nada ficou. Ou seja, nada ficou da casa de Israel naqueles territórios. Senão a tribo de Judá. Então, apontando aqui para a casa de Judá, né? Então a gente vê que Israel, ele se indignou contra Israel porque fez todas essas coisas. A gente vê lá que na lei, né? Ou melhor, a gente vê que Jesus fala que a carta de divórcio ela lista por causa do adultério, né? Porque Moisés ele deu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Você tem que entender que ele estava tipificando já o próprio Deus dando carta de divórcio para Israel que haveria de receber essa carta de divórcio.
E é por causa da dureza do coração, não por causa da dureza do coração daquele que está dando a carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração daquele que adulterou. Então essa carta de divórcio está mostrando que é a dureza do coração do povo que não quer guardar os mandamentos de Deus. Né? Então Deus ele se indigna por causa dessa dureza de coração e deu carta de divórcio para Israel que estava adulterando com Deus. Mas, né, se não permaneceu apenas a tribo de Judá. Para quê? Para que houvesse para onde o Messias se manifestasse, né? Então ficou Judá. Agora Deus vai dizer que esse povo não vai mais ser povo, tá? Esse povo não vai mais ser povo diante de Deus. E vai dizer assim: Deus fará cessar a casa de Israel. Oséias 1, verso 1 a verso 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, Judá, né? A gente vê aqui reis de Judá, olha lá, para dividir, mostrar o reino dividido, e rei de Israel. Assim, vai dizer lá: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, né? Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição, e ela terá filhos de prostituição, tá? Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se, pois tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse: põe-lhe o nome de Jezreel. Olha só, né? Essa expressão Jezreel significa Deus semeia. Significa Deus semeia, tá? Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Israel a casa de Israel e farei cessar o reino da casa de Israel. Olha a tremenda revelação que Deus está nos dando aqui. Põe o nome de Jezreel. Por quê? Jezreel significa Deus semeia. E ele fala assim: castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Israel e farei cessar o reino da casa de Israel. Então a gente vê que o reino da casa de Israel ele vai ser cessado quando o rei da Síria vem e toma o povo e leva cativo para a Síria. Então assim ele está cessando o reino da casa de Israel. Então você vê que ele associa isso com o quê? Ele está associando esse Deus semeia com a casa de Israel. Por quê? Porque Deus vai semear a casa de Israel entre as nações, né? Então, do mesmo tempo que Deus está cessando o reino da casa de Israel, ao mesmo tempo ele está tirando essas pessoas da casa de Israel e está semeando entre as nações. Porque o rei, né, da Síria ele vai tomar o povo da casa de Israel e vai levar para várias nações, e para a Síria, para uma série de outras nações. Então isso Deus está semeando a casa de Israel entre as nações, né? É um semeio de Deus. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ele a conceber e deu luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecido, ou seja, sem misericórdia, porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, depois de haver desmamado a desfavorecida. Perdão, esqueci, pulei uma parte, né? Tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei. Olha só. Então, enquanto a casa de Israel, Deus não vai perdoar, né? A casa de Israel para lhe perdoar. Vou botar em itálico aqui, né? Você vê que a casa de Israel não vai ser perdoada. Você vai ver que a casa de Joá, Deus vai se compadecer. Para quê? Para que se manifestasse o Messias. E o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Então Deus vai salvar a casa de Judá pelo Senhor, seu Deus, né? O pai falando do filho. Né? Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu luz a um filho, e disse o Senhor: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo. Ou seja, a casa de Israel passou a não ser considerado mais casa, mais povo de Deus, nem eu serei mais o vosso Deus. Então, você vê que a casa de Judá permaneceu sendo povo de Deus, né? A casa de Judá permaneceu sendo povo de Deus, mas a casa de Israel ela vai receber o nome de desfavorecida, porque Deus não teria mais misericórdia dela. Ela vai receber o nome de não mais meu povo, porque Deus não consideraria a casa de Israel de não mais meu povo, e vai ser considerada de Jezreel, porque Deus semearia ela aonde? Entre as nações. Agora vai dizer assim mais alguns tópicos que eu anotei que já estão finalizando essa parte, tá? Né?
A casa de Israel, o reino de Israel cessará. Deus não terá mais misericórdia da casa de Israel, está em Oséias 1,6. Deus chama Israel de não mais meu povo, mas Judá permanece casado com Deus. Oséias 1, verso 7. Então vai dizer assim, tá? Serão como a areia que está na praia do mar. Olha lá. Vou ler aqui, a gente estava lendo aqui Oséias, então vou começar por Oséias, tá? Diz assim, Oséias, verso 1, verso 10 a 11. Todavia o número dos filhos de Israel, ou seja, da casa de Israel, será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, né? O que a gente viu aqui? Olha lá. O que a gente viu aqui? A casa de Israel passou a ser chamada de não mais meu povo, Oséias 1, 8 a 9. Então ele vai dizer aqui, no lugar onde vos dizia, vós não sois mais meu povo, ali se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Essa expressão Jezreel aqui também significa Cristo sendo plantado, tá? Que nós vamos ver num outro estudo. Então você percebe que Deus está mostrando uma restauração aqui, onde está dizendo que a casa de Israel foi chamada de não mais meu povo, mas Deus vai chamar esse que foram chamados de não mais meu povo, vão ser chamados de filhos do Deus vivo. Essa revelação é tremenda, meus irmãos, tremenda. Né? Então Deus chama a casa de Israel de Jezreel, que significa Deus semeia. Então, olha o que vai dizer aqui mais para baixo, tá? Olha o que vai dizer aqui em Jeremias, Deus vai plantar a casa de Israel. Jeremias 31, verso 27 a verso 28. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar e para derribar, e para subverter, e para destruir e afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar. Né? Não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Você vai ver que Paulo vai falar exatamente isso daqui. Ele vai dizer assim, vós sois edifício de Deus e lavoura de Deus. E aqui você vê que está dizendo exatamente a mesma coisa. Para edificar, que é um edifício, e para plantar, que é uma colheita de Deus. Não falaremos sobre isso. Oséias 2, verso 22 e 23 diz assim, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e óleo, e a estes a Jezabel. Semearei Israel para mim na terra e compadeci-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo, ele dirá, tu és meu Deus. E vai dizer mais em Zacarias 10, verso 8 a verso 9. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque tenho os remido. Multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu semearei entre os povos, olha só, a casa de Israel sendo semeada entre os povos. Lembrar-se-ão de mim nos lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Né? Então a gente vai ver que a casa de Israel, ela vai ser o quê? Ela vai ser semeada nas nações e Deus vai fazer uma colheita no final dos tempos, que nós vamos entender nos próximos vídeos. E para finalizar, vou finalizar esses dois versos aqui. Em Isaías 48, 18 a 19, vai dizer assim, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como de um rio, e a tua justiça como ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia, e seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Né? E diz assim, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que pouco tempo, ó Israel, ainda que seja como a areia do mar, o remanescente se converterá e a destruição será determinada e transbordante de justiça. Então ele fala aqui que o restante se converterá. O remanescente, né, o restante também, que é a mesma palavra no original hebraico. Por que ele está falando isso aqui? Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Olha só, em Oséias 1, 10 e 11. E aqui em Isaías vai dizer assim, o remanescente, o restante, se converterá ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente se converterá. E também vai dizer, também a tua posteridade seria como a areia do mar. Né? Então você vê que Israel, a casa de Israel, vai se tornar como a areia que está na praia do mar. Todavia, o remanescente é que será
salvo ou que se converterá. Nós vamos falar sobre esse remanescente futuramente, tá? O que eu tenho para dizer para vocês é que esse remanescente significa aqueles que vão vir depois. Você vê que ele está fazendo uma ligação com o contexto de Josué, né? Porque em Josué, no contexto de Josué, a gente vê que aqueles que entraram no Egito, que saíram do Egito e foram para o deserto, não foram eles que foram salvos. Não foram eles que entraram na terra da promessa. Mas os que entraram na terra da promessa foram aqueles que foram remanescentes daquela descendência, ou seja, foram seus filhos. E da mesma forma, como esse povo aqui não creu em Deus, essa casa de Israel não creu em Deus, o remanescente desse povo é que vai ser salvo, né? Assim como aqueles que saíram do Egito e ficaram no deserto não foram salvos, e os seus filhos entraram, assim vai se dar com esses também, amém? E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Tá bom, meus irmãos? Eu vou finalizar por aqui porque o vídeo já está indo para 45 minutos, senão vai ficar muito grande, ok? A gente vai ver isso nos próximos vídeos, então não percam os próximos vídeos e que Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.